Olá, eu sou o Éder Santini, projetista e desenvolvedor da ES32 Lab, e nesse vídeo vou fazer uma apresentação de todos os circuitos e conexões dessa poderosa ferramenta. A ES32 Lab é um conjunto de circuitos eletrônicos montados com o objetivo de facilitar a utilização e estudo do microcontrolador da Espressif, o ESP32, que está disponível no mercado como uma alternativa mais potente e contemporânea se comparado ao consagrado Arduino. Ficou curioso para conhecer a ES32 Lab? Sim? Então fica comigo e vamos aprender mais sobre essa poderosa ferramenta de desenvolvimento e prototipagem. Segura na minha mão e vem, vamos pro vídeo. Vamos começar escolhendo o modelo de shield de ESP32. A ES32 Lab foi projetada para aceitar os modelos mais comuns de shield de ESP32 disponíveis no mercado, sejam elas de 30 pinos ou 38 pinos. Entre elas estão DevKit 32S com 30 pinos, WROOM 32U e 32D, ambos de 38 pinos, e a Node MCU 32S, também com 38 pinos. Quem já tentou colocar um ESP32 em uma protoboard sabe que essa tarefa pode não ser muito fácil, pois quando utilizamos uma shield com a descrição próxima dos pinos, não sobra um espaço para as conexões dos jumpers de ambos os lados, ou a descrição dos pinos não ficam visíveis. Então, pensando nisso, a ES32 Lab foi projetada para facilitar a sua vida, aceitando a conexão com facilidade de diversas shields de ESP32. É importante observar as legendas dos pinos da shield do ESP32 que você pretende utilizar, e comparar se são compatíveis com os conectores e legendas de sua ES32 Lab. Caso sua shield não seja 100% compatível, não a conecte em sua ES32 Lab. A ES32 Lab pode ser alimentada de 4 formas diferentes: pela conexão USB do ESP32, mas nesse caso é importante ressaltar que se a alimentação for feita exclusivamente pela USB do ESP32, não é recomendado o uso de periféricos de consumo elevado de corrente, como motores, por exemplo. Outras 2 formas de se alimentar a ES32 Lab é com uma fonte externa de 9 volts pelo borne vermelho ou através de um conector do tipo DC. A ES32 Lab também pode ser alimentada por baterias através de seu borne verde, que conta com um controlador de carga e descarga para 2 baterias de 4,2 volts de íon lítio. Caso seja feita a substituição das baterias e a ES32 Lab não esteja conectada a uma fonte de alimentação, é necessário pressionar o botão Battery Reset para startar o sistema de controle de carga. O LED na cor azul indica que a ES32 Lab está ligada e sendo alimentada pelas baterias. A cor verde do LED indica que a ES32 Lab está ligada e com as baterias 100% carregadas, ou somente ligadas caso as baterias não estejam instaladas. O LED na cor vermelha indica que a ES32 Lab está recebendo uma alimentação externa e carregando as baterias, caso elas estejam instaladas. Já conhecemos a parte de alimentação, agora vamos conhecer os demais circuitos e conectores da ES32 Lab. Aqui temos 2 fontes de alimentação, sendo elas 3.3 volts nos pinos vermelhos e 5 volts nos pinos amarelos, 6 LEDs de cores variadas, 2 potenciômetros, sensor LDR, sensor de temperatura analógico, teclado analógico com 5 teclas, sensor de tensão DC, buzzer, conector P2 para áudio reproduzido pela porta DAC nativa do ESP32, leitor de cartão microSD, conector para os 2 modelos mais comuns de display SPI TFT, conexão pronta para RTC físico I2C, conector I2C, ponte H para 2 motores DC, expansão de 8 GPIOs extras por I2C, conector para expansão I2S, e um conector pronto para a câmera de vídeo OV2640. Na parte inferior, a ES32 Lab conta com conectores que podem proporcionar uma alternativa de conexão para shield de áudio I2S e shield RTC I2C, além de uma conexão direta à fonte principal de alimentação de 9 volts. Para facilitar a utilização da ES32 Lab, todas as informações de GPIO estão anotadas na própria placa, onde, por exemplo, P17 representa o pino 17, ou melhor dizendo, GPIO 17 do ESP32, que por sua vez está ligada ao LED P17G, que é o LED Green, verde. Se seguirmos essa linha de raciocínio, o LED P16Y é o LED Yellow, amarelo, que está ligado ao pino 16 do ESP32. LED P13R é o LED Red, vermelho, no pino 13 do ESP32. Esse formato de legenda é aplicado para todos os conectores e periféricos na ES32 Lab, como podemos observar nos pinos de conexão desse modelo de display. O posicionamento e variação de cores dos jumpers da ES32 Lab também seguem uma linha de raciocínio
para que sua utilização seja mais intuitiva. Os jumpers vermelhos são responsáveis pela alimentação dos circuitos onboard na ES32Lab. São eles: o jumper de alimentação do display TFT, a alimentação da shield RTC e o jumper de alimentação da expansão I2C. Seguindo a mesma linha de raciocínio dos pinos vermelhos da fonte de alimentação de 3.3 volts, todos os jumpers vermelhos alimentam seus respectivos circuitos com 3.3 volts. Todos os jumpers verdes na ES32Lab interligam circuitos onboards às GPIOs do ESP32. Seguindo essa linha de raciocínio, podemos utilizar o buzzer no pino 25 do ESP32, como podemos observar na legenda estampada na placa, o teclado no pino 33 e o sensor de tensão no pino 34 do ESP32. Caso precise de alguma dessas GPIOs para outras aplicações, basta remover o jumper que o circuito será desconectado do ESP32. Nesse exemplo, estou desconectando o sensor de tensão onboard da GPIO 34 do ESP32 simplesmente removendo o jumper. O jumper azul da ES32Lab indica a possibilidade de acoplamento de dois circuitos onboards a uma única GPIO do ESP32. Sendo assim, o pino 36 do ESP32 pode ser acoplado ao potenciômetro 1, POT 1 ou ao sensor LDR. Seguindo essa linha de raciocínio, o pino 39 pode ser conectado ao potenciômetro 2, POT 2 ou ao sensor analógico de temperatura. Como o ESP32 não tem GPIO suficiente para interligar todos os circuitos onboard da ES32Lab ao mesmo tempo, a solução encontrada foi facilitar a possibilidade de conexão de alguns circuitos onboard à expansão de GPIOs I2C através de jumpers na cor branca. Sendo assim, o LED laranja e o branco podem ser ligados de forma fácil às GPIOs de expansão I2C. A GPIO 0 da expansão I2C ao LED branco e a GPIO 1 da expansão I2C ao LED laranja. Seguindo esse mesmo raciocínio, a ponte H para controle de motores DC pode ser conectada à expansão I2C com muita facilidade e praticidade. Ou, se preferir, pode utilizar um jumper maior para conexão a outras GPIOs de sua preferência. Já os jumpers na cor preta são responsáveis por ajustes específicos a alguns circuitos onboards da ES32Lab. São eles: interligação da tensão de entrada da ES32Lab ao sensor onboard de tensão, possibilitando assim o seu próprio monitoramento, a configuração de endereços I2C para o módulo de expansão de GPIOs e acoplamento de pull-up ao pino SCK da expansão I2S. Uma característica muito interessante da ES32Lab é o seu tamanho compacto de 10 por 10 centímetros, proporcionando seu acomodamento dentro de uma simples caixa de passagem, dessas utilizadas por eletricistas, comprado em qualquer loja de materiais para construção. ES32Lab. É só programar.